Fala pessoal, Rian aqui. Vamos continuar com a nossa série de programação básica para ciência de dados, para inteligência artificial. Nesse vídeo a gente vai ver sobre as funções, né? A gente vai definir as funções e também vamos utilizá-las. Funções, pessoal, dentro de programação é uma das coisas mais importantes que existe. Aliás, nessa série básica, né, tudo é importante porque afinal de contas é o básico. Todas essas estruturas que a gente estudou e vem estudando ao longo dessa série, aliás, como sempre eu faço, né, um convite, assista os outros vídeos da playlist para que o conhecimento se consolide e você aprenda de forma mais eficiente, né? A gente vai trabalhar aqui funções, mas a gente vai utilizar diversas outras definições que nós já exploramos, como variáveis, estruturas de repetição, estruturas condicionais. Então, todas essas definições a gente já conversou e acabam sendo bastante importantes. Sobre as funções, eu estou deixando aqui um link com a documentação do Python. E lá explica tudo direitinho, como funcionam as funções, todos os detalhes de como se aplicar. Então, você vai ver lá todo tipo de informação que você precisa saber sobre funções de forma mais aprofundada. Aqui a gente vai dar uma passada geral, vai ver as principais características, como utilizá-las. Então vamos lá. Então o que é uma função, né? A função é um bloco de código reutilizável que realiza uma tarefa específica. Elas ajudam a tornar o nosso código mais modular e organizado, facilitando assim a manutenção e a leitura. Em Python, essas funções elas são definidas com a palavra-chave def. Então a gente inicia com def, o def vai dizer para o compilador que a gente está iniciando uma função, e aí a gente segue declarando o nome dessa função, um par de parênteses, que pode ou não conter algum parâmetro, a gente já vai ver isso, e dentro dela, sempre lembrar, né, da indentação, a gente vai dar uma olhada nisso, a gente começa a estruturar, a gente começa a efetivamente programar, né? A gente vai dar aquele conjunto de instruções e comportamentos para que quando a gente chame essa função, tudo que está dentro daquele bloco ali da função vai acontecer. Uma coisa muito importante das funções é que quando você chama uma função, você praticamente abre um universo paralelo. Porque esse é mais ou menos o conceito de escopo. A gente vai dar uma olhada nisso, como é que isso funciona, mas o escopo é como se fosse um universo próprio. Ele tem as suas variáveis próprias, ele tem seus comandos próprios, e tudo que acontece ali dentro daquele escopo próprio, aquele universo fechadinho ali daquela função, ele não sai a não ser que você queira. E as funções, né, a gente vai ver isso também, que as funções elas podem ser nichadas, encadeadas uma dentro das outras. Por quê? Porque funções podem chamar outras funções. E isso é que ajuda a tornar o seu código modular. Então, a gente tem uma série, uma playlist aqui no canal, onde a gente fala sobre a engenharia de software. Lá, a gente vê que um dos atributos importantes para um software moderno é a modulação. Por que a modulação? Porque a modulação torna o seu código reutilizável. Você cria códigos que podem ser utilizados para diversas situações. Sempre lembrar que função, você tem que ter muita atenção à indentação, né? Como todas as outras estruturas do Python, o Python é dependente de indentação. Então, aqui está a definição básica, né, de como seria a estrutura. Aqui está faltando, inclusive, os dois pontos, né? Vamos deixar os dois pontos aqui. Então, essa seria a estrutura básica de uma função. Como eu disse, começa com def, você dá um nome à sua função. Eu chamei aqui de minha função. Eu posso passar um parâmetro para ela, pode ter parâmetro ou não, a gente já vai ver isso. E dentro aqui vai ter o seu bloco de comando. Então, tudo vai acontecer dentro desse bloco de comando. Lembrando que o que acontece aqui está dentro do escopo da função. Ele, a princípio, não sai, a não ser que você passe variáveis de fora para cá para dentro, ou você passe daqui de dentro para fora. E você tem finalmente, mas não necessariamente, um return. E o return ele vai te dar a saída. Vamos dar uma olhada nisso na prática, né? Então, a gente tem aqui uma função. Estou definindo essa função, estou dando um nome para ela, estou dando um parâmetro de entrada, é opcional, mas eu quis dar, e dentro eu estou passando um bloco de comando. Eu estou criando uma variável chamada output, que consiste em somar a minha entrada com mais um. E vou dar um return. Então, vou colocar uma saída para ela. Então, vamos rodar esse código. Rodei. Ué, não aconteceu nada? Atenção! Função tem que ser chamada. Pode parecer engraçado isso aqui. Para quem já tem um conhecimento de programação, é muito básico e muito elementar isso. Mas, por incrível que pareça, às vezes a gente esquece desse
pequeno detalhe, pequeno grande detalhe, né? Então a gente vai chamar ela. A gente tem um nome e tem um input. Então vamos fazer isso. A gente pode botar aqui a função e qual vai ser o input? O input que eu quiser. Se eu quiser botar um 5, ele vai me dar o 6. Então eu passei um valor de entrada que foi recebido como o input. Esse input veio para o bloco de comando nessa posição, foi somado a 1 e foi atribuído ao output. Em seguida, a minha função deu a saída, que é o output, e o valor é 6. Aqui é importante, ele só me deu esse valor de saída aqui, porque isso aqui é o último comando que está nessa célula, isso é uma característica do notebook. Tá bom? Então, como tendo o último comando aqui dessa célula, ele me dá a saída dessa função. Mas, a princípio, a gente precisa fazer um print se eu quiser observar a saída dessa função. Isso porque a função ela só me dá como return a variável. Então, não necessariamente essa função está imprimindo no console o valor 6. Para ficar claro, olha só, estou dando um print, ele vai me dar o mesmo resultado. Percebe? Olha o que vai acontecer se eu não der um print e fizer outra coisa aqui que seja. Vou dar outro comando aqui. Então, olha só, eu não chamei print, tá vendo? Eu só passei um valor para ele e chamei um outro comando em seguida a ele. Passei um comando, print, outro comando. Então, como esse é o último comando e ele é um print, ele me deu aqui a saída. Como eu não pedi para imprimir essa saída, ele não teve nenhum tipo de saída, tá certo? Por quê? Porque essa função, ele só me dá um return. Essa função retornou o valor 6, mas eu não fiz nada com ela. Então, eu poderia tanto fazer o print, e aí ele sairia para mim também, ou eu poderia, por exemplo, atribuir isso a uma variável e fazer o print dela, por exemplo. Então, muita atenção a essa característica. Como a gente comentou, a função não necessariamente precisa ter um parâmetro. Então, por exemplo, nessa função aqui, eu estou passando a função que não tem argumento. Quando eu chamá-la, eu não preciso passar nada para ela, porque dentro do bloco de comando já está definido qual vai ser a minha saída. É uma constante aqui. Seguindo, a gente também tem como opcional, como a gente comentou, o return. Eu não necessariamente preciso ter um return. Só que, perceba, se eu não tenho um return, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Lembra do escopo, que falou disso. Eu criei uma variável, certo? A variável está criada dentro do bloco da função. Então, eu passei o número 1 para ela como um parâmetro. Ela entrou dentro do escopo da função, veio para cá, fez 1 mais 1, 2, atribuiu ao output e acabou. Acabou por quê? Porque eu não fiz nada, eu não pedi para fazer mais nada. Então, eu poderia, por exemplo, fazer um return output. E aí, se eu rodasse agora, eu estou dando uma saída para o escopo da minha função. Olha que interessante, eu tenho dentro da indentação aqui um escopo, que é a minha função. Aqui fora, eu tenho outro escopo. Então, eu dei para essa função uma saída desse escopo e obtive a minha saída 2. Agora, como não é necessário eu ter o return, eu poderia, por exemplo, fazer um print output. E aí, o que vai acontecer? Simples, ele vai imprimir o output. Aqui, olha que interessante, como eu falei anteriormente, dentro da função está definido o print. Então, eu não necessariamente preciso definir um print aqui para minha saída dessa função. Ele sempre vai aparecer. Por quê? Porque dentro da função já está definindo. O print obrigatoriamente joga a minha variável de dentro do escopo da função para fora dela e vem aqui para a saída no terminal. Vamos seguir e trabalhar com o parâmetro. Então, o parâmetro ele tem uma utilidade infinita, porque é pelo parâmetro que a gente passa informação para dentro do escopo dessa função. Então, olha um exemplo de como a gente pode utilizar isso. Eu estou passando um nome, Maria, esse nome está entrando para dentro da função, para dentro do escopo dessa função, e lá dentro ela está sendo utilizada de uma forma específica, no caso aqui, sendo concatenado a uma string maior. Isso aqui já é um comportamento de programa, porque, olha só, eu posso ter uma função que se adapta ao nome de quem você quiser. Então, eu posso ter um João, eu posso ter um José, então ele começa a ter características de comportamento que você quiser, ele se adapta. Seguindo, a gente não precisa ter necessariamente só um parâmetro, a gente pode ter quantos parâmetros a gente quiser. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma função de soma, eu passo 2 elementos para serem somados e eu faço um return A mais B. Perceba que aqui eu estou passando o return já com a operação. O return não precisa ser uma variável. Então, eu vou passar a função com as duas variáveis, eu preciso das duas, porque na definição dela eu defino que são duas, eu passo para ela, atribuo uma variável e faço o print do resultado.
Só para a gente ver que a gente pode ter mais de um parâmetro, na verdade a gente pode ter vários parâmetros. Seguindo para uma característica muito importante, é que quando a gente passa um parâmetro, a gente pode aproveitar e já definir um valor padrão. Isso aqui é muito interessante, porque olha só, eu vou fazer uma função aqui que ele faz uma saudação a uma pessoa, como a gente fez lá em cima, e vou incluir a idade dessa pessoa com que eu estou falando. Como padrão, vamos dizer que esse programa só pode rodar para uma pessoa maior de idade, eu vou assumir que a idade dele é igual a 18, se ele não definir. Então, eu vou primeiro passar essa função sem o argumento. Então, olha só, ele tem dois parâmetros, nome e idade, mas o argumento de idade eu não vou passar. E depois eu vou passar com um argumento. Vamos ver o que ele vai me dar. Então, olha só, na primeira, como eu não defini a variável idade, a minha função, o que ela fez? Ela utilizou o valor padrão, porque eu já defini esse valor padrão. E no segundo caso, eu passei um valor. Então, esse valor que eu passei como argumento vai sobrescrever o valor padrão e vai entrar para dentro do escopo da minha função. E aí ele assume a saída da função. Agora, eu posso passar essa função sem nome? Vamos ver o que acontece se eu passar a função sem nome. Eu posso passar essa função dessa forma? Ele já está acusando aqui que eu não posso, né? Mas vamos ver. Ó, a sintaxe está errada, certo? Por quê? Está faltando elemento aqui, não pode ter vírgula. Tudo bem, vamos passar só número. Opa, olha o que ele fez. Ele assumiu que o 25 é a idade, porque esse é considerado o primeiro argumento. Não tenho nada antes e não tenho nada depois, então esse é o primeiro argumento. Então, esses argumentos padrões eles são muito importantes. A gente pode utilizar, a gente poderia também assumir um valor padrão aqui para essa variável, se a gente quisesse que sempre tivesse uma resposta padrão, independente da pessoa alimentar essa função ou não, a gente poderia definir uma função padrão. Então eu poderia dizer que é sempre o José com 18 anos. Bom, a gente viu então que as funções elas podem ter um argumento, pode ter nenhum, e pode ter vários. Mas existe uma característica importante às vezes. Às vezes no seu programa você pode ter argumentos variados. Você pode dar liberdade para quem chama a função definir quantos argumentos ele quiser. Então, como que a gente faz isso? A gente utiliza o asterisco. O asterisco, para a definição de parâmetro da nossa função, ele significa que esse parâmetro vai ser variável. Ele vai ser uma quantidade variável. E claro, se é uma quantidade variável, o nosso bloco de comando tem que ser capaz de trabalhar com o item variado. A gente já viu uma estrutura que é capaz de utilizar itens variados, que é o caso de um loop. Então aqui eu passo 3 argumentos, ele vai iterar lá. Então ele vai imprimir os itens da lista, maçã, banana, leite. Se eu quiser inserir fralda e cerveja, ele vai simplesmente continuar recebendo. Então perceba, eu defini a minha função de forma dinâmica. Ele recebe qualquer número de itens que eu quiser passar. E se eu quiser passar um elemento só, posso passar um elemento só. E se eu não quiser passar elemento nenhum, aí ele simplesmente não vai iterar, porque o nosso for loop vai de 0 a 0. Eu tenho uma lista vazia. Ele não vai iterar e ele não vai me dar saída nenhuma, porque eu não tenho item para iterar. Muito interessante isso, né? Vamos seguir. Um outro truque aqui de função para a gente definir dentro do âmbito dos parâmetros é o que a gente chama de desempacotador. O que ele faz? Ele recebe um tipo de objeto específico, e ele particularmente aqui vai ser um tipo dicionário, na estrutura de chave-valor. Então, aqui, quando a gente colocou um asterisco, o que ele fez? Ele recebeu um item iterável. Ele recebeu uma lista, por exemplo, e a gente pôde iterar sobre essa lista. Quando a gente coloca 2 asteriscos, ele recebe um objeto do tipo chave e valor. Essa é uma forma de a gente trabalhar quando as informações a serem passadas para a função possuem essa característica. Então, por exemplo, eu poderia estar passando aqui dados de um tipo de credenciamento, por exemplo. Então, eu tenho nome, idade e cidade. E para cada uma dessas variáveis, eu tenho um valor associado. Então, aqui eu tenho um nome, idade é um valor integer e cidade é uma outra string, o nome da cidade. Então, eu posso passar essa informação e ele vai receber isso como chave e valor. Se a gente imprimir esse info aqui dentro, olha o que ele vai dar. Ele vai me dar um dicionário. Então, perceba que esse desempacotador, ele cria um dicionário para ser trabalhado dentro do bloco de comando da função. E a partir daí, você vai utilizar todos os seus conhecimentos de manipulação de dicionário e trabalhar com esses objetos, que são objetos muito ricos e muito úteis para a gente trabalhar. Vamos seguir só para a gente fechar o entendimento de escopo, vendo variáveis locais e variáveis globais. Olha só,
eu tenho uma definição de uma variável global. Perceba que ela está fora da função. Perceba a indentação. Por isso que eu enfatizei no início do vídeo. E dentro da função, eu estou definindo uma outra variável. Essa variável, como a gente já repetiu, está dentro do escopo da função. Então, ele é um escopo local. A variável, consequentemente, é uma variável local. Olha o que eu estou tentando fazer aqui dentro dessa função. Eu quero imprimir a variável local e quero imprimir a variável global. O que vai acontecer? Ele vai imprimir as duas. Por que imprimiu as duas? Imprimiu a variável local porque ela foi definida dentro da função. E imprimiu a variável global porque ela é global. Ela é acessível para dentro da função. Mas olha o que aconteceria se eu definisse uma outra função. Sou outra variável local. Vamos tentar imprimir ela? Vamos definir como outra variável local e vamos tentar imprimir ela aqui dentro dessa. Perceba que ele já pintou aqui de amarelo, tá? Esse aqui é um recurso do Google Colab, tá bom? Não necessariamente em qualquer IDE vai acontecer isso, em qualquer ferramenta de programação vai acontecer isso. Por que ele está pintando de amarelo? Porque ele já identificou que essa variável não existe. Então, ele já praticamente dedurou o comportamento aqui do que vai acontecer. Simplesmente isso. Olha o que ele está falando aqui, ó. Outra variável local não está definida. Ué, mas eu defini aqui dentro de outra função. Sim, mas ele está dentro do escopo dessa função. E ele não vai ser acessível. Porém, perceba, a não ser que eu queira. Então, eu poderia, por exemplo, fazer ela retornar e entregar ela aqui dentro dessa função. E aí eu poderia acessá-la. Então perceba, esse escopo aqui não é acessível dentro desse escopo aqui, porque são escopos específicos, são escopos locais. Porém, eu posso acessá-los. Como? Determinando saídas desses escopos. E para encerrar esse vídeo, a gente vai ver aqui que as funções elas podem chamar diversos tipos de objetos, inclusive outras funções. Então, a gente está definindo aqui, primeiro, uma função para verificar se um valor numérico é primo. A gente tem uma função aqui que calcula uma média. Aqui a gente tem uma função que faz operações matemáticas. Perceba que a função que realiza operações matemáticas, ela chama outras funções. Olha aqui que interessante. Essa função chama dentro dela outra função, que está definida cá embaixo. Definição soma. Uma definição subtração. Outra função, calcular a média. E outra função, verificar se é primo. Então perceba, a função ela tanto pode trabalhar com variáveis como você pode concatenar, né, juntar uma função dentro da outra. Então, só para a gente verificar esse comportamento, a gente vai passar aqui dois valores, vamos passar para a função operações matemáticas e ele vai realizar todas as chamadas que estão dentro do bloco de operações matemáticas que, por sua vez, chamam outras funções. Então, esse é um exemplo de como a gente utiliza funções na programação. A gente começa a unir essas funções para que todas elas juntas possuam um comportamento geral de um programa só. Então, aqui eu chamei uma função só, com dois valores, e ele me deu diversas informações, porque dentro dessa função, operações matemáticas, ela centraliza a chamada de diversas outras funções que, por seu turno, vão fazer as suas definições. Então, perceba como eu tenho uma modularidade aqui também, né? Porque eu tenho uma função soma, uma função subtração, cada uma trabalha de uma forma. Se eu tiver algum tipo de problema, eu posso vir aqui nessas funções e corrigi-las ou adicionar uma característica, e esse é um recurso da modularidade que é adicionado ao se utilizar funções. Então, para esse vídeo foi isso. Se gostou do vídeo, peço que curta, compartilha e nos vemos no próximo vídeo.